Olá, queridas! Sejam muito bem-vindas ao podcast O que Elas Querem! Onde falamos sobre empoderamento feminino para você, mulher, que quer dominar todos os pilares da sua vida. Nesse episódio, a gente vai falar muito para você que vive de dieta, que tem compulsão alimentar, que vive tentando emagrecer. Exatamente! Você vai entender um pouquinho mais sobre todos esses temas. E para isso, a gente trouxe aqui a nossa maravilhosa Carol, que é minha amiga e minha paciente, e tem um império no Instagram com 200 mil seguidores. Então, Carol, se apresenta, fala quem é a Carol. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu sou a Carol. Gente, eu luto com o peso. Eu brinco que desde que eu saí da barriga da minha mãe, né? Sempre sofri com obesidade. E para mim sempre foi muito difícil emagrecer. Eu sempre fiz tudo quanto a dieta que vocês imaginarem. Já fiz dieta da lua, dieta da sopa, dieta de tudo quanto é coisa e nunca consegui emagrecer, né? E há pouco tempo atrás passei por um relacionamento abusivo, onde acabei tendo um reganho de peso. Já era difícil, ficou mais Piorou. difícil ainda, né? Porque esse relacionamento, ele mexeu muito com o meu emocional. Muito, né? Ansiedade, enfim, mexeu muito com o meu emocional. E comecei a ter muita crise de compulsão alimentar. Mas você já tinha esse diagnóstico, então conta um pouquinho assim, como começou, como você começou a ter essa dificuldade, quando que te falaram a primeira vez, você tem compulsão alimentar? Então, já tinha esse diagnóstico de compulsão alimentar há muitos anos atrás. Já era muito difícil lidar com isso, né? Eu lembro que minha mãe pegava muitas embalagens de comida na minha bolsa. Ela não sabia lidar com isso, né? Então, ela já vinha assim... O que é isso? Por que você come tanto? Que tanta de coisa é essa na sua bolsa? Ou se não pegava fatura de cartão. Que tanto é isso que você passou em restaurante? Que tanto é isso que você passou em bomboniere, né? Eu não sabia lidar, acabava, assim, me agredindo mais com palavras. Mas não era na maldade, né? Ela não... Ela não compreendia mesmo, porque quem realmente não entende, Sim, né, né? da área, Não é nunca foi na maldade, Sim. né? Foi realmente porque ela não sabia, né? E aí eu comecei a fazer tratamento com psicóloga, com psiquiatra, assim, foram 2 profissionais que foram indispensáveis. E eu já estava estabilizada, eu já estava bem. Já estava super bem e tal. E aí, quando eu passei por esse relacionamento, voltou tudo. Teve uma desestabilização emocional muito forte. Muito forte. E assim, até já contei isso no Instagram para as meninas, que uma das minhas piores crises, né, que foi até enquanto eu estava passando por esse relacionamento, um dos piores dias que eu tive de crise foi eu abrir o iFood ali, né? É o jeito mais fácil ali, né, de pedir comida. Abri o iFood, pedi um combo ali, frango frito, batata, cebola, era um combo tipo família, né? Sim. Maior que tinha. Chegou o combo, gigante. Comecei a comer, até passar mal. Quando eu já estava passando mal, eu não aguentava mais comer. Bate aquele arrependimento, né? Aquela sensação de fracasso e tudo mais. Falei, não, vou pegar isso e vou jogar no lixo. Eu não vou comer mais. Não posso, não sei o quê. Peguei tudo aquilo lá, joguei no lixo. Deu 5 minutos, pegou do veio lixo. aquela sensação de preciso comer de novo. Peguei tudo do lixo, já estava tudo no lixo, gente. Peguei tudo do lixo e comecei a comer de novo. Assim, foi uma dos piores dias para mim. Pegou um impulso que vai além da sua Sim, consciência, né? Sim, é uma sensação descontrolada. Eu costumo falar muito, né, para as minhas meninas lá no Insta, que elas vêm falar assim para mim: ai, Carol, eu tive uma crise de compulsão, não aguentei, comi uma barrinha de chocolate, comi uma balinha, fui na casa da minha avó e comi uma fatia de bolo. Isso não é crise de compulsão, né? Perfeito. Isso Não, a gente que trabalha com isso também. A gente atende muito paciente que confunde mesmo Sim. o diagnóstico, os critérios, né? Sim. E acha que qualquer descontrole do que estava planejado já é uma compulsão. E não é, né? Tem um Sim. monte de critério. Infelizmente, elas acabam sofrendo muito, né? Por achar que qualquer
coisinha, qualquer descontrole, por elas fazerem muita dieta, né? Ter essa Muitas fixação, regras. muitas regras, né? Muita rigidez. Qualquer coisinha ali já é uma crise de compulsão. E não é. Quem tem esse diagnóstico mesmo é uma coisa muito difícil de lidar. É algo muito triste, assim, muito triste, muito sério, né? O Demais. diagnóstico mesmo. Então, as pessoas realmente confundem. Eu percebo que elas confundem também o impulso de comer, que é normal, né? A gente tem a Sim. fome e, às vezes, a gente tem um impulso de comer por outros motivos, é uma vontade. E as pessoas confundem com compulsão, né? Então, falam, ai, tô com muita compulsão, toda hora que eu quero comer. Sim. Então, isso é normal, né? A gente ter vontade de comer. Sim, até mesmo comer um pouco a mais, por exemplo, em eventos sociais, em festas, por exemplo, Natal, Num contexto, aniversário, né? no contexto, né? O contexto faz muita diferença, mas mesmo assim, por conta dessa rigidez, dessas regras, né? Elas se sentem muito culpadas. Então, isso é muito difícil para elas. Mas é bom a gente falar sobre essa diferença, né? Porque realmente ter o diagnóstico certo faz muita diferença e fazer o tratamento certo. Como eu falei para vocês, o psicólogo e o psiquiatra foram 2 profissionais para mim que foram assim, É essencial. chave, foram chaves. Nessa, Foram chaves. nessa época que você estava se relacionando, né, com essa pessoa, você ainda já tinha o psicólogo, o psiquiatra, já fazia acompanhamento, Fazia, mas conseguia? mesmo assim foi uma situação muito delicada, né? Foi muito difícil, então eu tive ali uma desestabilização emocional muito grande, né? Muito grande. Depois que eu saí desse relacionamento, eu troquei de psicóloga, né? Porque quando eu tava em tratamento com uma psicóloga que ela era especialista em transtornos alimentares e tudo mais. Aí eu fui para uma psicóloga que era especialista em relacionamento, né? Porque assim, foi Era o uma problema lacuna, maior ali. foi uma lacuna. Então eu fui para uma psicóloga que era especialista em relacionamento e voltei para psiquiatra, ele ajustou a medicação e tudo mais. Aí eu comecei me estabilizar novamente. Mas uma coisa que eu gosto muito de lembrar disso, porque a minha psicóloga, eu sempre queria falar, né? No relacionamento, eu sempre queria, eu quero falar do fulano, quero falar do fulano. E ela sempre me cortava. Ela sempre me cortava, ela sempre me cortava. Aí teve um dia, no final da sessão, eu falei, mulher chata, né, meu? Que saco, A quero primeira psicóloga, é isso? Não, a de segunda relacionamento, relacionamento. Que mulher chata, eu quero falar, ela me corta, me corta. Eu falei, então, né? E aí? Eu queria falar do fulano, né? Ela pegou e falou assim pra mim, vem cá, a gente tá aqui pra tratar sobre você. O foco é você, né? A terapia é sobre você. Aquilo ali foi um despertar pra mim. E até hoje eu falo isso para as minhas meninas. O foco da nossa vida tem que ser a gente, né? Perfeito. Tem que ser a gente. Porque se eu ficasse ali esticando o chiclete do fulano, E o que adianta? A gente não vai mudar o comportamento do outro. né? A gente não é exatamente. E responsável. assim, era uma página que eu precisava virar da minha vida. Já tinha acabado. Eu precisava olhar para mim naquele momento. Né? Eu precisava... Quem ia ser a Carol depois daquilo que tinha acontecido? O que eu ia fazer a partir daquele momento? Né? E aquilo ali foi um start para mim. Engraçado, e aí você tá pagando uma terapia, uma pessoa, e você quer desabafar de alguém, ao invés de olhar pra você, que é o que você Exatamente. realmente pode mudar, Mas né? é Exatamente. difícil, né? É difícil entrar mesmo em terapia, né? É. Demora um tempo até você conseguir Sim. falar das suas feridas, né? Para Sim. que elas Chegar ali no ponto, comecem a ser cicatrizadas. Então, você mexe um pouco na ferida e começa a doer, então você para. Então, acho que é um processo natural mesmo. Né? Demais. E esse tipo de relacionamento, ele tem uma dependência emocional muito grande, né? Então, você quer... Parece que a sua vida acabou sem a pessoa, né? Então, você quer falar da pessoa, você quer... Parece que sua vida não tem sentido. Gira em torno da pessoa mesmo, Gira em né? torno da o pessoa. foco tá lá, não em O você. foco tá na pessoa. Você acha que o foco da sua vida é a pessoa. Então, quando ela fez eu olhar que o foco da minha vida era eu, ela falou pra mim, a gente vai restabelecer a sua autoestima. Quem é a Carol? Eu não sabia mais quem era eu. Eu tinha me perdido completamente naquele relacionamento. Eu tava me tornando a pessoa que ele queria que eu fosse, né? Tava pegando os gostos dele, né? Me afastando realmente de quem era eu. Então, quando ela falou, quem é a Carol? O que a Carol gosta de fazer? O que a Carol gosta de estudar? O que a Carol gosta de ter como hobby? O que a Carol gosta de fazer nas horas livres? A gente vai
aumentar a sua autoestima e vai reestruturar quem é a Carol. E foi naquele momento que me deu um start, né? E minha Porque vida eu- começou a andar de novo. Quando a gente tem esse diagnóstico de compulsão alimentar, realmente você tá jogando tudo ali descontando tudo ali no episódio, né, na comida. Sim. Então, realmente, você encontrar as atividades que, né, se reencontrar, as Sim, atividades que sim. você gosta de fazer, você consegue focar nessas outras coisas. Claro que não é tão simples assim, né? Não. É um processo É um bem... processo. Mas você ter, assim, o hobby, ter um estudo, ter um trabalho, ter relacionamentos saudáveis outros, Sim. vai te fazendo focar nessas outras coisas. Sim, essa era uma, né, das coisas que a gente queria trabalhar. E nos momentos de crise, a gente também criou, né, uma lista de coisas de o que a gente podia fazer quando viesse, né, uma crise. Então, tá vindo uma crise, não vai conseguir controlar. Pera, tem uma listinha. O que eu posso fazer nesse momento que não seja comida? Ouvir uma música, sair para andar de bicicleta, brincar com o cachorro. Parece clichê, né? Sim. Parece tomar um banho. Parece muito clichê, né? Mas ajuda. Sim, é porque Ajuda. no momento da crise você não está conseguindo tirar o foco dali, né? Então você Sim. entra naquele circuito de buscar aquela mesma coisa. Então se você lê uma lista, né, você meio que relembra. E é o tratamento, né? Você consegue distrair. Sim. Tira o foco. Porque o foco tá ali. Ah, eu tenho essa dificuldade, tá aparecendo, eu vou buscar, eu já sei, eu já me conheço. Sim. Então eu vou me distrair, porque se eu fizer qualquer outra coisa que também me dê prazer, né? Esse prazer vai Sim. compensar e daqui a pouco passou. Sim, né? e você começa a criar novos canais de prazer, né? Porque quando você tem a compulsão, parece que é a única coisa que te dá uma fonte de prazer imediato. Ai, meu Deus, que delícia, parece que o mundo acabou. E quando você começa a descobrir novas fontes de prazer, né? Você vai criando, né? Sua mente vai expandindo também. Então, você começa a ver que, por exemplo, para mim, bicicleta, nossa, delícia, eu esqueço do mundo, né? Ouvir uma música, brincar com o cachorro, tomar um banho relaxante. São outras coisas que dão muito prazer, começa a ter outro sentido, né? É que às vezes dá mais trabalho, né? Um prazer que vai ser mais trabalhoso do que aquele imediato, né? Mas da você comida. sabe que muitas vezes as pessoas realmente não conhecem outras fontes de prazer. As pessoas associaram apenas a comida como fonte única e exclusiva de prazer E de afeto, né, também. e de afeto. Tem menina que chega em mim no Insta e fala: a minha única fonte de prazer é a comida. A comida deve sim ser uma fonte de prazer. A gente deve comer com prazer, com gosto e tudo mais. Isso é óbvio. Mas ela não pode ser a sua única fonte de prazer. O problema é quando ela se torna a única fonte de prazer. Aí ela vira um problema. E Exato. você citou, né, agora falando de meninas que se conectam com você sobre esse tema, né? Que teu trabalho hoje é muito sobre isso, né, Carol? Então, como você faz, né? Você acha que essa conexão também te ajuda a seguir em frente, né? E como que você leva, né, conversar com as meninas, trazer um pouco da sua experiência? Como que é um pouquinho disso? Muito. Eu falo, até ontem eu estava numa live e eu falei que elas me mandam muita mensagem, né? Dizendo que eu dou força, que eu sou motivação, mas na verdade a minha força são elas, né? Porque cada mensagem que elas me mandam falando que elas conseguiram, que elas estão mais fortes, elas se tornam minha força. Elas É se uma tornam minha comunidade, né? Uma comunidade Uma fortalece a outra, né? e de Sim. mulheres, né? Que E é de muito que mulheres. nós estamos trazendo para cá, né? Exatamente. Para fortalecer, assim, a união das mulheres, para estarem todas juntas lutando sempre por uma causa maior, né? Sim. Que é nós estarmos mais empoderadas, né? Mais donas de nós mesmos, sabemos o que nós queremos, seja o que nós vamos escolher trabalhar ou fazer, ter Comer. filhos ou não, comer ou não. Exatamente. Então, isso é E muito esses legal do dias- trabalho. Esses dias eu até recebi uma mensagem assim: para de falar sobre seu passado, supera, alguma coisa desse tem tipo, umas- né? Supera, para de falar, já passou. E eu falei: não, porque o meu passado é o presente de muitas mulheres, né? Eu, por exemplo, eu consegui sair de um relacionamento abusivo, mas tem muita mulher que tá passando por isso nesse exato minuto. E não consegue ou E nem não enxerga consegue que tá, né? sair, não consegue sair. Então, eu dou voz para outras mulheres, né? E força, né? E Você força. vê, olha, eu saí, eu consegui enxergar, Sim, saí. eu já recebi mensagem de menina chorando. Ela falou, foi depois que eu vi a sua história que eu consegui largar um marido que me
batia, né? Que eu consegui sair de um relacionamento que me causava dor, né? E o abuso, assim, o relacionamento abusivo, às vezes não é só isso, né? Agressão. Não, Tem mulheres não. que começam a se anular, né? Aquilo que a Sim. gente falou, começa a se anular. E quando vê, já tá num processo de se anulou mesmo. Não sabe nem mais o que gostaria de fazer. Se afastou da E família. não consegue se ver sem aquele relacionamento, né? Acho que vai morrer sem ele, né? Se afastou da família, né? Se afastou dos amigos. Às vezes tem filho, às vezes depende financeiramente, né? Então fica muito difícil de sair. Às vezes é aquilo, né? Ah, é ruim com ele, melhor sem... É ruim com ele, pior sem ele, né? Sim. Ou senão ele é um bom pai, né? Não deixa faltar nada em casa. Não, pior é ou quem não quer sair para não ficar sozinha, né? Acho que hoje em dia Tem muito. Tem muito ainda e não precisaria, né? Mas isso, assim, as meninas, né, o meu público em geral, que é o público acima do peso, elas têm uma autoestima muito baixa, né, muito deficiente. Então, o que acontece? Tem aquela ilusão na cabeça de que ninguém me aceita, ninguém vai me querer. Se eu perder ele, quem vai me querer? Então, é melhor ele me tratando desse jeito do que eu ficar sozinha. Eu vou aceitar ficar com ele, porque se ele não me quiser, quem vai me querer desse jeito? Não quer ficar sozinha, Não né? quer Tenho ficar medo. sozinha, tenho medo de não conseguir arrumar outra pessoa. Então, é melhor ficar com ele assim do que ficar sem ninguém, né? Infelizmente. Então, eu luto todos os dias para vamos aumentar a autoestima dessas mulheres, né? Não é pelo corpo, não é pelo seu formato do corpo, não é por quantos quilos você pesa, é por você se empoderar ao ponto de falar, eu mereço mais, né? Eu E, mereço Carol, mais. quando você começou a fazer isso? Porque eu lembro quando eu te conheci, você já tinha o Instagram bem grande, já conversava com as meninas, tudo. Mas quando começou, você começou a postar dieta? Como é que foi o começo? O que te mesmo? despertou, assim, Pra compartilhar no Instagram, né? a fazer essa Eu já tinha há muito tempo, eu comecei como um diário pessoal de emagrecimento. Ah, legal. Né? Comecei como um diário pessoal de emagrecimento. Porque você pensou em ter isso, veio uma ideia, alguém te falou, seria legal? Eu já. Pra te ajudar mesmo, né? Eu já seguia as meninas de emagrecimento na época, né? Há anos-luz atrás, quando tudo era mato no Instagram. Mas não foi com essa pretensão de virar blogueira, virar influenciadora, nada. Era realmente um diário pessoal. Eu queria compartilhar o meu processo de emagrecimento, assim, relatar como que era o meu processo de emagrecimento. Na época era só foto, inclusive, no Instagram. Nossa, mudou muito. Não tinha nada, Aí eu ia compartilhando, ia tirando foto do meu processo, o que eu comi no almoço, o que eu comi no café. Era literalmente do Orkut, diário. né? Que só podia pôr 12 fotos. É verdade. Era literalmente um diário pessoal. E foi passando o tempo, ele foi crescendo, as pessoas foram se identificando comigo, com a minha história e tudo mais. E chegou na pandemia. E quando deu ali o lockdown, tudo fechou, eu era auditora sanitarista. Eu lembro. Fazia auditoria em restaurante de shopping. Ah, E fechou tudo, né? Eu não fui mandada embora, mas eu fiquei em home office. Quando eu fiquei em home office, eu e o mundo inteiro estávamos em home office, eu falei, vou começar, tô em casa, né? Vou começar a postar mais aqui. Ah, legal. Comecei a postar, começou a dar certo, né? Começou a dar mais visualização, tal. Comecei a me conectar mais com o pessoal. Falei, é isso aí. Gostei disso. Gostei Vou disso. manter. Quero mais ir pro shopping, não. Quero ficar aqui gravando com o e como pessoal. você falou também, né? Quanto mais você posta lá, mais pessoas conectam com você e aí você fica, assim, mais firme no teu propósito. Sim. Uma sim. coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Não, e é legal que tem tanta gente que piorou na pandemia, assim, nos hábitos, né? A gente Uhum. vê no consultório mesmo, muita gente que piorou, que ficou sedentário em casa sem fazer nada, comendo delivery. Sim. E você consegue realmente, o que eu acho mais bacana é que você consegue mostrar esse caminho de você pode ficar em casa cozinhar comidas saudáveis, treinar. Exatamente. Né? Foi um propósito muito legal, porque eu consegui, nesse período, cozinhar mais, né? Mostrar mais receitas saudáveis. O treino em casa, que pegou muito, foi um forte. Começou na pandemia, né? Eu lembro que teve um boom de treinar em casa. Porque as academias... Eu nunca fui fã de academia, né? Todo mundo sabe que eu torço o nariz pra academia, acho chato pra caramba. Desculpa o pessoal da academia aí, mas é verdade. Então, eu comecei com treino de boa, assim, de YouTube mesmo, aulas
Eu colocava lá, aula em casa. Sim. Aula em casa, de YouTube e tal. E comecei a fazer treino em casa, treino em casa, treino em casa. Depois eu fui para a plataforma da queima diária, que hoje eu sou top embaixadora da queima diária. E, deu super certo. Então, assim, hoje eu faço aula de 15 a 20 minutos em casa, na sala de casa. Quando eu posto isso, ninguém acredita, porque as pessoas ainda têm na cabeça que tem que ficar 2 horas na academia e tal. Faço aula de 15 a 20 minutos na sala de casa. Fica morta, que dá pra ver. Morta. Encharcada. Morta. Sim. E mudou minha vida, porque assim, eu não gostava de ir pra academia. Eu me encontrei na atividade em casa. Me encontrei na bike também, que é outra coisa que eu amo. E mudou minha vida. Porque a gente fala, o melhor esporte é aquele que você faz, Que eu né? faço, É uma atividade aham. física. O que Não você precisa ir pra academia, gosta, se você né? não odeia ir pra academia. Exatamente. Mas tem que achar alguma coisa que você realmente consiga fazer. Sim, eu recebo várias mensagens. Não gosto de academia, tenho vergonha de ir pra academia, não tenho tempo de ir pra academia. Tenho rotina de mulher, que é trabalho, estudo, tem filho pequeno. Chega 11 horas em casa, tem filho. Exatamente. Era a minha rotina, por exemplo, quando eu era auditora. Né? Eu fazia cerca de 12 auditorias por dia, né? E ainda fazia faculdade à noite. Trabalhava longe de mesmo. casa, pegava 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Tinha dia que eu não conseguia conciliar de ir pra academia. Tempo, né? E o ânimo, né? E o ânimo. Como é que tem ânimo? E ainda era uma época que eu vivia de dieta restrita. É. Isso é Aí uma. chegava em casa... Você tá não sem tinha energia, vontade. sem ânimo, Energia sem nenhuma. nada. Essa fase da minha vida, eu vou contar. E conte, Carol, você, quais males te fez essa fase de dietas restritivas e como todos. você mudou? Todos. Até minhas olheiras era profunda, que assim, terrível. Foi uma época terrível, porque, como eu falei, tinha a questão da compulsão alimentar, então era o período de restrição. E depois o período que eu comia até morrer, né? Não tinha meio termo. Não tinha um equilíbrio? Ou era 8 ou 80. Não tinha meio termo. E, saúde, assim, não tinha energia pra nada. Cabelo caía, unha fraca, vivia no efeito sanfona. Tudo ruim. Tudo de ruim. Né? Tudo de ruim, tudo de E ruim. gerava mais compulsão, né? Gerava mais compulsão, sono, tudo de ruim. Tudo de ruim. E foi aí que eu conheci, você me apresentou, Sim. o livro, O Peso das Dietas. A gente vai deixar o link pra vocês, quem quiser comprar, porque vale muito a pena mesmo. É um Não. ótimo ponto de start, né? Transformou minha vida. Sim. Foi um livro que transformou a minha vida. Eu indico ele, eu falo que é o livro de cabeceira, devia ser livro... É maravilhoso. Devia ser livro dado na escola, aquele E quem é livro. profissional da saúde, porque a gente, médicos, não tem uma formação muito boa em nutrição. Aham. Ou mesmo nutricionista, médico, qualquer um da área, ela dá curso também, uns cursos bem legais. Eu da fiz o Sophie. curso dela, Ah, você profissional, fez? depois fiz. É muito legal, né? Muito. Ela realmente tem um olhar, assim, que acho que no mundo de hoje, quando tem esse terrorismo, né, que as pessoas vivem cada vez mais transtornos, é muito necessário, né? Mas o livro fala sobre o quê, assim? Ele fala sobre alimentação sem restrição, sem essa loucura, né, que tá hoje em dia de calorias, de Terrorismo contar magro, nutricional. de terrorismo nutricional, de ficar se pesando toda hora, né, de transtorno de imagem. A Sofia, ela é uma nutricionista que ela trabalhou muitos anos lá no HC mesmo, no setor de transtornos alimentares. Ah, legal. Eu acho que hoje em dia as coisas mudaram também, evoluíram nesse sentido, porque antigamente a gente tinha menos informação, né, de nutrição, tudo. Tanto que eu lembro que até eu, quando eu tinha uns 12 anos, assim, eu também ganhei peso, e eu lembro que na época eu fui naquele Vigilantes do Peso com a minha mãe. Sei. Aham. Que eu acho super bacana, porque eles fazem uma reeducação alimentar, assim, não é tão restritiva, só que tem aquela questão de contar, né, também. é legal que eles têm acompanhamento semanal, psicólogo, então foi muito legal, assim, na época. Mas eu lembro que eu acabei fazendo umas dietas bem restritivas também. Eu lembro que minha mão ficava gelada, assim, vivia gelada. E era muito restrito também, quase zero carboidrato. E aí, com o tempo, eu também vivia cansada, tudo. E aí eu lembro que um dia eu comecei, meu pai falou, não, vem aqui, você vai começar a correr, vamos começar a fazer alguma coisa. Não fazia nada também. Aí eu comecei a correr, e aí no exercício que eu consegui encontrar aí um equilíbrio, voltar a comer bem. Aí eu lembro que na época eu também passei numa Nutri, que foi o que me ajudou, assim, a reeducar.
E essa restrição, ela só gerava mesmo mais compulsão, né? Toda vez que você faz uma restrição muito grande, você desencadeia uma compulsão maior. Não necessariamente o transtorno de compulsão, né? Por isso que, assim, cada pessoa, né, é um indivíduo, né? Sim. Então, você tem que individualizar o tratamento. Não adianta falar que a dieta restritiva vai ser boa para todo mundo, que não vai ser, né? Como também outros tipos de dieta, cetogênica, outras coisas. Cada indivíduo vai se adaptar a algo diferente, né? E isso que você falou, né? Você não se adaptou à restritiva e encontrou o que te faz bem, né? O que você consegue se sentir melhor, que você consegue fazer suas atividades físicas, consegue trabalhar. Então, isso é o mais importante. Total. Não, eu não conseguia nem trabalhar direito. Onde eu encostava, eu dormia. Onde eu encostava, eu lembro que eu tinha que assinar os papéis das auditorias. Eu não sabia nem que eu estava assinando. Não sabia nem que eu estava assinando. De tão fadigada a cabeça que estava. Sem energia, totalmente sem energia. Ontem eu até repostei uns stories dessa época, né? Que eu estava encostada assim com a cabecinha no metrô. E eu falava, eu não sei mais o que eu faço, não sei se eu tomo algum termogênico para me ajudar. Aí eu até escrevi assim, você precisa comer, como se eu estivesse falando com aquela Hoje, Carol, né? É só você comer, meu amor, come um pouquinho. E a gente vê muito até paciente que, quando vai para uma consulta de nutricionista, né, passa assim, consulta, emagrece comendo. Porque é exatamente isso. Quando você restringe muito, você entra até num metabolismo realmente mais lento. Sim, porque o seu corpo começa a poupar, né? Poupar, Energia. e além disso, ele vai consumindo músculo, né? Você começa a reduzir até massa magra e reduz mais o metabolismo. Exatamente. Então, assim, você nem consegue fazer exercício com tanto potencial, né? Para gastar mais energia. Então, se você come bem, a partir do momento que você calcula as calorias, e por mais que você faça um déficit calórico, né? Tudo bem, não tem problema Moderado, fazer né? um certo nível de déficit calórico, mas calculado ali dentro do aceitável. Você consegue energia, treinar melhor, fazer massa magra, o metabolismo mantém, então tudo flui melhor mesmo. E você não acaba também com a sua saúde emocional. Mas você sabe que quando eu tava fazendo essas dietas malucas aí, restritas, eu tava com acompanhamento de uma nutricionista. Ah, na época? É. Ah, mas ixi, eu já passei em algumas também que eram bem... Eu lembro que Bem doidonas. tinha uma que falava, comer uma maçã antes de treinar. Eu ficava, como assim, gente? Maçã dá mais fome. Comer uma maçã e treinar. Parece que você tá com um buraco negro no estômago no quando você caminho come pra maçã. academia. Eu tava com acompanhamento de uma nutricionista, meu, era uma dieta bizarra, assim, que ela passava uns negócios bem loucos. Eu lembro que uma vez ela me passou limpeza intestinal. Não podia Nossa comer nada de proteína. Era só fruta, legume e verdura em quantidades controladas, tá? Porque no almoço era tipo assim, uma fatia de abóbora só, por exemplo. Era um negócio tenso. Aí, quando terminou essa limpeza intestinal, eu tinha que tomar sal amargo para limpar até as tripas, Nossa né? Senhora. Saía pra tudo. Desentupir. Quando desentupiu, quando saiu tudo que tinha que sair, até as verduras, tudo, Até as vísceras. até as vísceras, eu fiz o quê? Uma panela de torresmo, gente. Não adiantou Não nada. Pronto, tá limpinha, Tá limpinho, podemos agora retomar. volta pra dentro. Ai, que horror. Mas olha só, olha como essa questão da dieta, ela interfere na gente e na cultura, na nossa vida social, né? O meu avô, ele tá com Alzheimer. E logo, quando eu tava fazendo essa dieta, foi logo quando a gente descobriu o Alzheimer. E era aniversário dele. A família tava toda meio abalada, assim, tal. Então, a gente fez aniversário dele, reuniu toda a família pra comemorar, tal. Meio que aquela situação meio, né? E fizeram o quê? Um churrasco. E eu só podia comer o quê? Vegetal. E eu sou apaixonada por carne. E eu não podia comer a carne. Gente, eu fiquei em casa e eu chorei porque eu não ia pro churrasco. Mas você não foi? Você Eu nem foi? Eu deixei de ir pro aniversário do meu avô. Num momento delicado que a gente tinha acabado de descobrir que ele tava com Alzheimer. Não, fiquei em casa chorando, porque eu não Comendo fui. alface. Eu ainda não podia comer o churrasco. Ódios. Sim. Mas olha, né? Poderia, por exemplo, ter sido o último aniversário do meu avô que eu ia perder. Por quê? Porque eu não podia comer churrasco, carne, né? Sim, Porque eu só podia comer
vegetais. Não, a partir do momento que você começa a se privar de momentos, né, da vida, focando, assim, na alimentação, na dieta, no corpo, aí você já vê que tem um desbalanço, né, uma Sim. disfunção. Sim. É Um porque eu acho transtorno que, mesmo. assim, escolher, né? Nós temos que fazer as nossas escolhas. Uhum. Mas se limitar, isso é muito ruim. Sim. Quando você não escolhe ir para o churrasco do teu avô, você limita de ter o contato com a tua família. Com a minha família, Então isso é muito sim. ruim. E aproveitar um momento importante, né? É o que eu sempre falo para as minhas meninas. A comida, ela faz parte de momentos. A comida, ela sempre vai existir. E os momentos também. Eles sempre vão existir. Então, se você vive até os 70 anos, até não sei quanto tá a expectativa de vida aí, as médicas que sabem. Mas você pouquinho vive mais agora. até uns 90, vai. 80. 80. Putz, chutei os dois errados, mas tudo bem. Se você viver até uns 80 anos, até os 80 anos você vai ter festa de Natal. Até Exato. os 80 anos você vai ter festa de aniversário. Eu acho que o transtorno, o problema começa quando você associa a comida, a alimentação a algo ruim. Algo ruim. Então, acho que quando você engordou, por exemplo, você começa a sentir mal, aí você já associa e faz um link ali com a comida. Então, toda vez que você come, você vai lembrar daquela sensação ruim, que você está se sentindo mal, com baixa autoestima. E aí começam todos os transtornos, porque, na verdade, comer é uma coisa maravilhosa, né? Sim. E com prazer, né? Não precisa ser E é ruim. algo natural, né? É o que a gente aprendeu no curso da Sophie, por exemplo. Tudo o que é natural para nossa sobrevivência é algo prazeroso, por mais que a gente não perceba. Então, por exemplo, a gente está respirando e a gente não percebe o quanto é prazeroso respirar. Mas segura a respiração por alguns minutinhos. Aí Quando faz você falta. volta a respirar, você faz... Ai, que delícia! Ou se não, segura o xixi, por exemplo, por alguns minutinhos. Está muito apertada. Quando você vai fazer xixi, com aquele xixi quentinho, ai, que delícia. Que alívio. Ou, por exemplo, funções reprodutivas, né? São muito função sexual, muito prazeroso. Tudo que é evolutivo da espécie é prazeroso, senão a gente não vai fazer. Comer é a mesma coisa. Se comer não fosse prazeroso, a gente não ia atrás de comida. Pensa se comer fosse ruim. Não, com certeza. Agora, a grande questão que até esse livro cita muito é que o nosso paladar não está acostumado, por exemplo, às comidas que tem hoje em dia muito processadas, que junta gordura com carboidrato refinado. Nosso paladar, isso é muito prazeroso, né? Mais do que deveria. Então, gera um estímulo de Muito gera dopamina, então gera um estímulo muito forte. Sim. Então, o caminho, assim, para você ter hábitos mais saudáveis sempre vai ser ir para o mais natural, né? Sim. Você reaprender aquele paladar mais natural, igual quem consegue tirar aí o adoçante, açúcar, né? Eu não consegui ainda, eu ponho adoçante. Ainda não. Tem até também não consigo. um estudo que colocam... são pessoas, né, num labirinto e aí colocam várias comidas nesse labirinto. E aí as pessoas passam no labirinto e aí depois no final falam assim, você lembra onde estava o chocolate? Você lembra onde estava a maçã, né? As pessoas vão lembrar do quê? Do que é mais palatável. De onde estava o chocolate, chocolate. né? Então, você lembra porque o prazer que dá, a liberação de dopamina é muito grande, né? Desses alimentos aí. Então, é um prazer muito grande, mas também muito rápido. Sim. E aí você busca de novo, né? E de novo. Mas aí que entra a nossa consciência adulta, porque é aquilo que a gente chama de paladar infantil, né? Então a gente precisa realmente treinar, acostumar o paladar de comer fruta, verdura, né? Comer as coisas que... Até bebê, tem estudos com bebê também, que dá lá o docinho, dá o amargo. Já é natural, né, da criança. Querer o doce, ter mais prazer. Sim, porque é mais prazeroso. É mais né? prazeroso. Sim, sim. Então a gente precisa realmente aprender hábitos, né, para conseguir seguir e ter assim hábitos mais naturais, né? É aquela famosa coisa, desembale menos, descasque mais. E reaprender, né? Porque quando a gente está acostumado a ter esses alimentos muito palatáveis, o nosso paladar, né, vicia. Acostuma. Naquela explosão de sabor, né? Aquela explosão de sabor. Exato. E quando você começa a cozinhar mais, não adianta você querer, por exemplo, agora eu sou fitness, vou comer uma folha de alface com frango grelhado sem sal, Sem nada, sem óleo. Aquilo ali não vai te satisfazer. Sim. É ruim, vamos combinar, é ruim.
Não é legal. Não tem sabor, né? Não vai te trazer prazer, né? Não é uma refeição que você vai querer comer. Sim. Ponto final. Convenhamos, né? Então, quando você começa a cozinhar, pô, vou fazer uns vegetais aqui de um jeito diferente. Uns temperinhos. Uns temperinhos. Vou fazer um molho legal. Ah, mas molho não pode? Pode. Sim. Vou fazer um molho diferente. E cozinhar é uma ferramenta muito poderosa até para ter bons hábitos. Demais. Às vezes você chama a família, chama seu filho pequeno pra momentos ajudar, também. um momento de qualidade ali com a família, com o marido. Não é assim que corta. Sai daqui, não quero mais você aqui. Você Vai pra corta a sala, cebola. vai pra sala, não presta pra cozinhar. É sobre isso. Mas, sabe, às vezes reúne a família. Sentar na mesa para comer, né? É importante. Gente, sentar na mesa para comer é muito importante. Comer em família. E aí você é tá muito associando importante. o ato de comer com algo prazeroso, Algo né? Algo prazeroso, gostoso. algo feliz, um momento de carinho. É. A visualizar a comida é muito importante. Então, arruma a mesa bonita, faça um prato bonito. Não joga comida no prato de qualquer jeito. Sim. Faz um prato bonito, né? Tinha um professor que Uma falava: experiência bonita. tudo que você come com a mão engorda mais. Porque se você não quer comer e come naquela correria e pega e vai pegando assim, você nem vê o tanto que você Não comeu. vê. Aham. Né? Igual quem belisca, você não tem noção do tanto, do todo, né? Então, quando você para, pega um prato, coloca ali, vê o que você vai comer, visualiza, até pro seu cérebro ir se saciando, né? Do Nossa, estímulo. faz muita diferença. Faz toda a né? diferença, é mais E saudável. tem aquele lance, né, de que o cérebro demora para receber É. a comida, saciedade. né? É, o sinal de É, saciedade. o sinal de saciedade. Então, come devagar, tal. E prestar atenção, né? É o que eu falo para as minhas meninas. Já viu um bebê fazendo introdução alimentar? A gente não presta atenção no que a gente está comendo. Você não olha o que tem no seu prato. Verdade. Já viu um bebê fazendo introdução alimentar? Ele pega, ele Pega, olha, esfrega na esfrega cara. na cara, vira uma bagunça, joga na parede. Sim. Não que você vai jogar a comida na parede, óbvio. né? E Mas é a adultos, coisa tipo, mais cheira e linda. ai, não gosta. Não, o adulto, ele pega e vai enfiando na boca. Nem olhando viu, pra né? televisão, não sabe nem o que tá comendo. É. Então, faça essa experiência. Come o alimento como se fosse a primeira vez que você está comendo. Olha o que você está comendo. Sente a textura. É a atenção plena, né, que eles falam. Sente a textura, a temperatura. Você não sabe se você está comendo, se a comida está quente, se está fria. Sente a textura, a temperatura, a cor. Você não sabe que cor que é que você está comendo, né? Então, Hoje isso em dia a faz gente tudo come toda a olhando o diferença. celular. É. Sim. Come sem atenção nenhuma. E essa Faz toda a questão do diferença. delivery, uma coisa assim que explodiu, né, depois da pandemia. E não tem jeito, né? Acho que isso que as pessoas têm que entender. Por mais que você peça algo que pareça saudável, uma empresa, uma indústria sempre vai fazer aquilo ficar mais palatável. Então sempre vai ter mais caloria escondida, mais gordura, mais. Então sempre é preferível você cozinhar, mesmo que seja a mesma coisa, né? Sempre. Então esse hábito de cozinhar é muito bom por isso, assim. Muito. Você saber o que você está comendo. Sim. E tem comida que é simples de fazer, não demora. É. Né? Refogar um vegetal não demora. Air fryer, gente, joga tudo dentro, joga um azeitinho, um sal, acabou. Acabou. O que você acha, Carol, assim, que mudou na tua vida, né? Depois que você conheceu esse livro, né? Que você começou a comer de uma forma diferente, fazer atividade física. Você falou que na terapia você tentou entender quem era a Carolina, né? O que tinha sobrado, né? Que De sobrou? toda a tua O que história. sobrou? O que de- ainda de tem dela? que tinha sido mais, né, sofrida naquela época e você trouxe coisas que você tinha ainda dentro de você, né, para externalizar mesmo e trazer, ó, eu sou essa, né, eu vivo assim. Então, o que você acha que agora, né, na sua trajetória tem da Carolina, assim, Ó, eu dessas mudanças? acho que assim, o principal, pra mim, o que faz mais sentido e que virou um bordão, assim, né? Do meu perfil, que é que a gente é muito mais do que mulheres tentando emagrecer, né? Então, hoje, a Carol é muito mais do que uma mulher que tenta incansavelmente emagrecer. É uma mulher que pensa na família, uma mulher que pensa no relacionamento saudável, uma mulher que pensa nos estudos, uma mulher que pensa na carreira, uma mulher que pensa na saúde mental, né? Uma mulher que pensa num todo, em todos os Sim, pilares da vida. Perfeito. É isso mesmo. Então, eu acho que hoje isso faz muito sentido para mim. Né? Isso eu acho que é primordial. Então, é uma mensagem que eu quero passar o tempo todo, que nós somos muito mais do que mulheres tentando emagrecer.
Isso faz muito sentido para mim. Perfeito. Né? Acho que a mulher que está nessa luta, né, tentando perder peso e tendo frustrações, né, porque a gente sabe que quem tenta perder peso tem algumas falhas, às vezes remissões, e acho que ela realmente foca tudo ali naquilo, né? Ela vive para contar calorias, emagrecer e entra nesse E se fecha um ponto de que assim, eu só vou ser feliz depois que eu emagrecer. Eu só vou fazer tal coisa, eu só vou estudar depois que eu emagrecer. Eu só vou arrumar um emprego depois que eu emagrecer. Eu só vou ter um relacionamento bom depois que eu emagrecer. Tudo gira depois que eu emagrecer. E parece que a vida dela não existe agora. A vida dela vai passando, passando, passando. Só que ela sempre vive nessa frustração de que ela não consegue emagrecer. E a vida dela passa. Sim. Passa, 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 passa. E ela vive com essa autoestima baixa, ela não consegue emagrecer, e depois uma que bola de emagrecer, neve, né? vira um ciclo. Vira um ciclo, né? Porque quando você não tá feliz, né? Ah, vou ser feliz depois que eu perder peso, e aí você associa a comida a uma coisa ruim, então tudo isso gera uma ansiedade, piora aí eu vou comer o pra ficar processo. feliz, porque a comida é minha única fonte de prazer, aí vira E aí é uma bola de neve mesmo. Então, exatamente. se você quebrar esse ciclo, né, buscando ser feliz agora, Exatamente. as coisas vão começar a se equilibrar, né? Exatamente. E acho que foi bem o que aconteceu com você, né? Foi o que aconteceu comigo. E assim, Carol, agora, hoje, eu te acompanho já há uns anos também. Bastante E anos. você tá, assim, no seu melhor momento, né? Sim. É muito legal de ver. Você tá realmente no seu melhor momento. O que foi diferente agora? Que você, assim, sente que tá mesmo, assim, estável? O que foi diferente para você tá tão bem agora? Além disso que eu falei, né? De dar atenção para outras áreas, uma outra coisa que eu sempre falo quando me perguntam isso é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Uma coisa que às vezes eu deixava de lado. Hoje eu não vou fazer. Segunda eu começo. Depois eu faço, depois eu volto, né? E hoje não, eu assumi esse compromisso comigo mesma, né? Fazer o que tem que ser feito todos os dias. Eu sou responsável pela minha própria vida. Não adianta eu tentar colocar esse compromisso com a minha mãe. Minha mãe não me ajuda. Meu namorado não me ajuda. Minha cachorra tá me atrapalhando. Mas eu não tenho tempo. Não adianta eu ficar dando desculpa. Eu tô prejudicando a mim mesma quando eu dou desculpa, né? Então, assumir o compromisso comigo mesma e fazer o que tem que ser feito todos os dias. Isso foi primordial. Me colocar em primeiro lugar. Constância. Famosa constância. Famosa constância. Mas acho que essa questão do treino, eu percebi que foi uma coisa que mudou mesmo, né? Que antes você tentava um esporte, não gostava, não engatava, assim, nada. E agora foi. E esse que você se identificou e você pegou ritmo, realmente peguei, é um treino curto, né? E tem essa questão. Fazer o que tem que ser feito todos os dias. Tem dia que eu tô com preguiça. Por mais que seja um treino curto na sala da minha casa. Tem dia que eu não quero fazer. Mas vem cá. Eu tenho quase 30 anos nas costas. Eu não faço só o que eu quero. Eu não sou uma criancinha mimada, não. Hoje mesmo você postou alguma coisa, né? Que eu até mostrei pra Karen. Que, alguém perguntou, mas como que eu faço não sei o quê? Você respondeu, fazendo. Foi uma menina mandou na minha caixinha assim. Gente. Mas como que eu começo? Como que eu começo o treino de dieta? Como que eu começo a fazer? Eu falei, fazendo. Vai forçada no começo. Se você não começar, você não vai começar. Né? Não existe uma dica mágica. Você tem que começar fazendo. E fica mais fácil, né? Depois que você começa, assim, no outro dia você... É difícil? Mas você vai. Daí no outro dia você vai de novo. Aí você começa a sentir falta. Porque você tem aquele prazer também de ter realizado, de ter ticado lá. Exatamente. Deu certo. Hoje eu fiz o que precisava ser feito mesmo. Sim. E é só fazendo. Enquanto você tá postergando ali, amanhã eu faço, amanhã, depois, quando eu tiver vontade. Não vai fazer. Nunca. Não vai. Então, enquanto você não bota o cropped, não reage. Não adianta. Você só vai fazer quando você fizer. E aí, fizer de novo, de novo, de novo, que é esse fazer o que tem que ser feito todos os dias. E nesse meio aí, você conseguiu encontrar, né, além da atividade física, algum outro hobby que você não fazia antes e que agora você vê que você tem prazer em fazer, que você gosta de fazer? Mudar de casa conta. Reforma. Reforma, conta? Conta. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Se reforma contar... Perfeito. Não, assim, tem. Por exemplo, eu amo dançar.
Dançar. A bike de domingo. A bike. Aham. A bike é um negócio, gente, que parece que me desliga, assim, a voltagem da minha cabeça. Tem alguns exercícios que são terapêuticos, né? Acho que correr também, você entra numa meditação ativa, fazendo a mesma coisa em muito tempo. E a bike também, eu também pedalo, sinto isso. Você Não, desliga a bike cabeça. desliga, também. desliga totalmente. Desliga, parece que o mundo acaba, assim. Tá só eu e a Sim, bike. aham. Mas o legal do exercício também é isso, né? Você tá treinando o corpo, mas você Mas é tem que seu desligar, porque você tá momento, focando né? no exercício, senão você cai, senão você não faz. É. E também Então é você ter um desliga. momento ali, né? Você É. pode pensar em tantas coisas, ou você Sim. pode ouvir algo que vai te deixar mais evoluída, que vai te acrescentar. Então, é super É importante, pra mente além também. da atividade física para o corpo, né? Esse reconhecimento da parte mental também é muito ativo. Sim, mas a bike é legal porque, meu, eu viajo, assim, literalmente eu viajo e quando eu comecei a fazer terapia com a outra psicóloga, a que era de emagrecimento, ela falava assim pra mim, você faz atividade física por quê? Por estética. Me lista aí, me dá X motivos pra você fazer atividade física. Emagrecer, emagrecer, Não emagrecer. tem, é estético. Não tem. Não, tem que ter outra coisa. Não tem, acabou. Não tem, é só estético. Não tem. E por isso que não engatava, porque enquanto é estético, o estético demora pra vir. Demora, Então você não vai exatamente. engajar. Foi isso que ela me falou. Ela falou, enquanto você estiver fazendo atividade física por estética, Não vai. Aí você faz um dia e fala, tô igual, aí já para. exatamente. E quando eu tô na bike, a última coisa que eu penso é estética. A última. Com certeza. Eu quero evoluir, eu quero, né, ter mais força pra pedalar. Melhorar a pra pegar aquela performance, subidona, né? E a questão do hobby também, né? Nós mulheres, a gente não tem tanto esse hábito de ter hobbies. Não. Então é uma coisa que você gosta de fazer, né? Sim. Homem tem mais isso, né? Mais, Homem tem. ai, vai jogar pôquer O com os futebol amigos, o na futebol da praia, quarta-feira. A cervejinha. Aham. Mas mulher não tem, né? A gente é tão focada, né? A mulher ali, por exemplo, muito focada na família, nos filhos, né? Acaba não tendo esse tempo pra ela, né? E Sim. às vezes, quando tem, é até muito julgada, muito mal vista. aham. Ai, nossa, não, tem um filho, não dá atenção, tá lá fazendo não sei o quê. Nossa, Foi saiu viajar, e nossa, deixou o filho com quem? Nossa, né? foi dançar, como assim? É, Parece ninguém uma questiona coisa- o homem, né? Não. Quando ele sai, deixou o filho com quem? Com a mãe, óbvio, né? Ninguém pergunta. Mas a mulher sempre tem esse questionamento, né? Sim, Sempre e a mal maioria nem vista. sabe o que gosta de fazer, né, real. Não, nem parou pra sabe. pensar, porque tá só vivendo em função da família, do filho, das obrigações. Exatamente. Eu falo que a mulher, quando ela tem filho, quando ela vira mãe, né? É. Ela esquece que ela é mulher, né? Ela virou mãe. Então, ela esquece do que ela gosta, o que ela faz fora de ser mãe. Né? Então, é E- importante a mulher ter um momento para ela, para se cuidar, para fazer um exercício. É um pilar da saúde, né? Saúde mental, os relacionamentos, né? A o parte social social. e os hobbies. É super Sim, importante. É muito importante. Então não é assim, ela é folgada, né? Não. É essencial pra É muito saúde. importante. Até para ela desaparecer um Cozinhar pouco. pode ser um hobby, por exemplo. Pode. Né? Como a gente falou, isso já associa uma coisa que realmente ajuda. Algo que distrai a sua cabeça. Uma leitura, talvez. Né? A Keren é especialista em pudim de leite. Adoro. Eu acho que você deveria trazer. Eu acho que assim, ó, devia ter um lugar aqui de comida. Aqui, ó. Eu também Só acho. Mas é, assim, eu gosto muito, né, de cozinhar. E teve uma época da vida aí, agora, um pouco atrás, que eu não estava fazendo isso. Porque são tantas coisas para fazer, né? Você tem que trabalhar, né? Eu casei, então tem tanta coisa para pensar e organizar que você fala, vai deixando. Só não dá tempo. E isso prejudica muito a saúde mental, porque você tem que ter um momento que você faz algo prazeroso, seja uma vez por semana, seja de 15 em 15 dias, mas algo que te traga aquele prazer e o hobby, geralmente, você faz e daí depois, né, você vai se juntar com alguém, vai ter o social, então é muito gostoso, Sai né? com as amigas. Sai com as amigas, né? né? E eu cozinhar me traz, assim, muitas lembranças de infância, da minha mãe que fazia tal que receita, né? legal. De alguém que fazia o paladar, né? Que você falou também. Sim. Que você lembra, aquela
comida que te envolve. Sim. Então eu gosto muito e esse é um hobby, assim. A próxima eu vou trazer alguma que coisa. trazer, Traz sim, com certeza. Não, porque é isso mesmo. E eu acho legal, porque a Karen, quando eu conheci ela, às vezes a gente faz, tá, assim, não é uma dieta, assim, é uma dieta, né, controlando tudo. Mas sempre ela cozinha, assim, essas coisas gostosas. Ótimo. Porque, gente, é isso, é o Mas momento que faz ela vai fazer a parte. comida, faz super parte, não faz precisa parte. parar, né? Faz parte, é o E acho que isso que as equilíbrio. pessoas não entendem, tipo, falar, agora só vou cozinhar frango com batata doce. Não é. Não. Você pode ter aquele momento que você faça, mesmo assim você tá fazendo algo saudável, Sim, né? faz parte. Que é Ou bom pra sua sai, cabeça, né, pro... também, vai conhecer um restaurante gostoso, também. né? Sim, faz parte. Quando a pessoa acha que ela tá sendo saudável, restringindo tudo, ela não tá sendo saudável. Não tá. Quando ela tá deixando de ir em um evento, deixando de recusando convite para sair, né? Ela não tá sendo saudável. Eu acho que... Quando ela perdeu o senso de equilíbrio, Uhum. ela não tá mais sendo saudável. Porque, assim, algumas pessoas vão ter algumas restrições, né, alimentares, Sim. porque tem alguma dificuldade de absorção e tudo mais. Sim. Mas hoje em dia também tem tantas opções que Sim. você, né, antes, eu lembro que eu tenho uma amiga que tinha Intolerância? intolerância à lactose, né? Antes você ficava mais de fresco, né? Ai, aquela pessoa é não fresca. conseguia comer não comia muita coisa. Hoje não tem tantas coisas na indústria que eles vendem que são mais saudáveis, Dá que pra você viver. consegue comer. Tem, né, pizza até. Tem até você restaurantes especializados consegue- nisso, né? Então você consegue comer e ter prazer do mesmo jeito, né? Eu acho que é isso, é procurar coisas que te façam bem. Né? Sim. Saber, é difícil saber, né? É uma estrada aí pra percorrer pra saber tudo que você gosta, o que te faz bem, o que não faz, né? Até nos relacionamentos. Né? Você só soube o que era um relacionamento abusivo passando por isso. Sim. Talvez você não saberia, né? Claro que tem pessoas que vão ler, né? Que vão escutar a tua história, vai entender, já vai... Olha, não quero pessoas assim. Mas é difícil, porque quando você conhece alguém, ele não te Sim. traz tudo que ele é, né? Só traz as flores, né? Sim. Então... E cada experiência é única cada também, experiência né? de cada uma dica. forma. Então, acho que, assim, Carol, o que você traz, né, para as mulheres em geral, é muito importante, né? Fica o nosso com parabéns, certeza. assim, porque eu vejo o quanto que as mulheres conseguem ter o contato com você, te admirarem, né, porque você é uma vencedora. Obrigada. E isso, assim, traz muita esperança até para nós, assim, como mulheres, de que dá para levar um conteúdo de qualidade, dá para evoluir, né, na rede, assim, e fazer com que outras mulheres também, né, consigam chegar onde Ajudar elas de querem, verdade né? mesmo, Sim. porque é isso que a gente vê mesmo. É. E é muito bacana. E assim, e você também, além desse relacionamento, né, de todas essas questões, você teve vários motivos assim para que te atrapalharam, né? Além da compulsão, que é um diagnóstico sério, que é um tratamento difícil, né? Precisa de um acompanhamento contínuo. Você não pode, estou curada, acabou. Não, você está sempre fazendo uma terapia, né? Sim. Sempre acompanhando, porque pode ter alguns gatilhos, recaídas. Mas mesmo assim, você superou isso, você teve sucesso. A SOP também, né? Tem Que é a síndrome do ovário policístico. Isso você também teve diagnóstico antes até, né? Bem novinha. Bem novinha, com 13 anos. 13 para 14 anos. Era bem novinha. Eu lembro que eu fui na endocrinologista, né? Não, mentira. Fui na ginecologista. Ela pediu vários exames, tal. Pediu ultrassom, pediu exame de insulina, né? Uma bateria de exame. Ah, tá bom, tá com umas paradinhas aí, vou te encaminhar para endocrinologista. A endocrinologista, tá bom, vou te encaminhar para nutricionista. A nutricionista chamava Dulsulina, ó que ironia do destino, né? Aí fui na doutora Dulsulina, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Aí saiu do consultório da nutricionista. Ô, manhã, não pode nada, vamos no McDonald's só pra fechar. É a última vez na vida. Prometo. Lá vai a gente sair da doutora Dulsulina e ir no McDonald's. Só que não era a última vez, né? Nunca mais. E dali, assim, um dos motivos que eu fui atrás dos exames, né? Foi um ganho de peso rápido. E não emagrecia de jeito nenhum. A resistência à insulina é terrível, né? Terrível. E pelo, eu tinha um bigodão assim, né?
É o bigodão. E o pelo, ele me persegue até hoje, né? Foi um dos sintomas que até hoje eu tenho dificuldade de tratar. Faço depilação a laser, faço tudo. E é um dos que me persegue, o pelo no rosto. É bem difícil mesmo. É uma chatice. E o cisto no ovário, né? Mas aí você me corrige, mas a SOP ela não depende de ter cisto no Não. ovário, né? O diagnóstico ele precisa ter 2 critérios entre 3, né? Então, ou cisto no ovário, ou alteração hormonal, que aí pode ser esse sintoma dos pelos, né? Então, sintomas, ou os exames mesmo alterados. Eu tinha a insulina, não. Você tinha o testosterona alta. Muito alta. Muito. Então, você tinha isso, e a irregularidade menstrual. Então, qualquer forma de irregularidade no ciclo, aí também já conta um ponto, né? Então, tem que ter 2. Eu também tinha. Eu menstruava uma vez a cada 5 meses. Então, isso 3 vezes no mesmo mês. Com a testosterona alta já fecha. Você teria 2. E a SOP, então, é essa questão. A SOP tem vários fenótipos, então, vários tipos de SOP. Tem gente que tem acne, né? Isso eu nunca tive. Tem gente que tem só acne, muita oleosidade, e a menstruação é tem queda de normal. cabelo, né? A gente tem queda de cabelo, acho que você também nunca teve, né? Eu tive um pouquinho de queda de cabelo, mas eu acho que não é por causa da SOP, não. Mais estresse. Eu acho que foi mais estresse. Porque não foi uma coisa que continuou, sabe? E às vezes em mulher não é nem muito a queda, ele vai ficando mais fino mesmo, né? É um tipo então diferente. Acho que não. E tem mulher que tem mais a questão dos pelos. Tem mulher que não tem nenhum sinal, assim, não vê nada, mas a menstruação muito irregular e o ultrassom mostra. E é importante falar que não é só em mulher com sobrepeso, né? Exato. Porque tem muita gente que associa só quem eu ia falar isso. Peso. Andréa, tem muitas mulheres com esse diagnóstico? Tem muito, assim, é muito comum. Assim, as patologias que interferem no ciclo menstrual é mais comum. Então, é muito prevalente mesmo. Então, acho que tem muitas mulheres, mas ao mesmo tempo que tem muitas mulheres que também tem muito diagnóstico errado, que a gente vê. E esse diagnóstico da Carol foi bem nova, né? Foi. O diagnóstico geralmente é feito nessa idade, mais ou menos? Então, é muito comum nessa idade, só que a gente espera um tempinho, porque logo que a gente menstrua, a nossa menstruação já fica um pouco irregular. Então, Eu menstruei com 9. Então, já tinha passado um tempinho. Porque logo que você menstrua, nos primeiros anos, ela é um pouco irregular mesmo. Aí também não entra como um diagnóstico. Só a gente tem que excluir todas as outras causas, né? Então, ela é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente vai ter que excluir outras causas, ver se não é realmente essa questão da adaptação. E aí, depois, faz o diagnóstico. Eu tô te perguntando isso, né, dando risada, porque... Pelo menos na minha adolescência... Te falaram que você tinha? Todo mundo tinha, na minha turma. Tem muito diagnóstico errado, muito mesmo. Assim, eu falava com as minhas amigas, todos tinham. E eu lembro que, na época, assim, já começava o tratamento muito cedo. Né? Então, já começava com anticoncepcional para todas as meninas, assim, né? De 12 anos, 11 anos. Então, eu até dei risada por isso, né? Hoje mudou bastante. Acho que não tá... Esse hiperdiagnóstico não está tão grande assim, né? Mas antes era assim, na nossa e já põe época... pílula, o que a gente pega de paciente, né? Que, eu tomo pílula há 20 anos. Por quê? Porque falaram lá atrás e nem sabe direito se realmente tinha o diagnóstico, se ainda já tá. tem aquela... Nossa, não, porque se um dia eu quiser ter a minha gestação, engravidar... vai ser difícil, porque eu tinha lá com 12 anos. E às vezes nem é mesmo. Às vezes nem era. Inclusive, hoje em dia, a pílula já não é base de tratamento pra SOP, né? A pílula, ela às vezes é necessária, né? Porque se você não controla ali o problema menstrual, pode proliferar, pode ser grave, então ela pode ser necessária. Mas hoje a gente já tem essa visão que a pílula ela não vai resolver o problema, a causa mesmo, né? O tratamento de ponta é mudança de hábito, né? Exatamente. Então, é assim... Se não mudar hábito, nenhum outro A pílula vai tratamento tampar o sol com a peneira mesmo. Aham. A pílula vai tampar o sol com a peneira, controlar ali, tudo bem, não vai ter câncer de endométrio, mas você não está resolvendo o problema nem de longe. Então, a base de tratamento é a mudança do estilo de vida. Realmente hoje em dia é pra exercício, tudo, né? Pra tudo, né? Pra Impressionante. tudo. A gente falou também. A maioria das doenças, elas se beneficiam, né, com mudança do estilo de vida. E é muito importante a gente propagar isso, né? Porque geralmente a gente vai numa consulta de 5 minutos, né? Tô com isso, remédio. Toma isso, tchau. Tô com isso, remédio. Tô com isso, remédio. Ou senão, tem que emagrecer. Eu fui uma vez no ginecologista, eu acho que eu já contei isso pra vocês, acho que não sei. Eu já contei isso em alguma live. Não lembro o que fala aí. Eu fui uma vez no ginecologista porque eu tenho uma alergia severa a absorvente externo. Eu fico em carne viva, é insuportável, eu não consigo usar. Aí eu fui
eu era mais nova, não tinha conhecimento, né? De outras coisas que podia usar e tal. Falei pra ele, eu fico assim, com a marquinha do absorvente, assim, o Tadinha. redondinho, fica terrível. Aí falei pra ele e tal, ele olhou pra minha cara. Então, isso daí é porque você é muito gorda, Eu acho que eu já você ouvi não você consegue contando. respirar, tá? Então, você tem que emagrecer, que aí sua alergia vai passar. Gente. Tá, e se eu fosse uma mulher magra? Aham. E se fosse uma de vocês duas que tivessem lá? Ele ia responder o quê? Aí ia ser diferente, Aí né? ia ser diferente a conduta dele? 2 pesos, 2 medidas, né? É. Isso é uma forma de preconceito no sentido assim, ele tem um preconceito, né? Então, não, ela tá acima do peso, então o problema só é esse. Exatamente. A gente vê muito isso, infelizmente, na medicina, vem melhorando, graças a Deus. Mas isso de tratar diferente o paciente, achar que tudo é culpa do peso, né, ou dos hábitos, Sim. isso é muito comum. Exatamente. Hoje em dia eu não uso mais absorvente. E você tem alergia mesmo, né? Eu tenho alergia mesmo, não E essa consigo. questão até que você perguntou de SOP em mulher magra, outro dia mesmo eu fiz tava fazendo um ultrassom assim na clínica mesmo com uma funcionária, magrinha de tudo. Aí vem aqui, deita aqui pra gente ver o que ultrassom. Sim, fez por acaso. Quando colocou, o médico colocou para fazer ultrassom de abdômen, o fígado cheio de gordura, né? Que é a gordura do fígado. A gente falou, nossa, que estranho, ela magrinha. Aí eu fui conversar com ela depois, menstruação totalmente irregular. E aí pedimos exames, tudo, e aí ela fechou o diagnóstico de SOP. Olha. Ela nunca se importou. E aí vai conscientizar essa pessoa que precisa controlar a alimentação, os hábitos. Se ela é Pois magrinha, é difícil. E o fígado lá, com gordura no fígado. Pois é a questão do meu irmão, por exemplo. Meu irmão, eu falo que a gente não saiu da mesma barriga, né? Que não é possível. Meu irmão é magrinho, É magrinho. mesmo, né? Eu já Não, vi ele não lá. é possível. E é a mesma mãe e o mesmo pai, tá? Não é nem falar que é outra genética, porque é a mesma. E não adianta falar com ele. As meninas até falam assim pra mim: ai, mas você é fitness e não motiva ele a ser também. Não adianta. Não adianta, ele não acha que ele adianta, precisa, né? Porque ele é magro, tá tudo bem. Mas come mal, gente. Come bolacha. mas é Come mal, come muito. Não, isso é muito ruim. E aí, porque a SOP, né, a grande questão é que ela tá muito associada à resistência à insulina, né, que atrapalha perder peso. E a resistência à insulina é silenciosa demais, né? Não sente nada. Nada, absolutamente E o problema é justamente que aí o açúcar que sobra, quanto mais você come, ele vai guardar. O primeiro lugar que vai guardar é no fígado. Sim. E tem a questão ali, às vezes a pessoa tem, né, ali a cantose, mas nem sabe o que é, acha que é sujeira. Eu, por exemplo, Nossa, é mesmo. eu tinha aqui, no meio do C, né? Minha avó pegava um paninho com eu álcool. lembro que você contou, gente. Mas minha avó me esfregava. Esfregava. Ela me esfregava. Ela falava que era cascão. Oh, meu Deus. Esfregava. Eu falava que eu não tomava banho direito. Mas não era. Não é. Eu era novinha, viu? Eu tinha ali os 13 anos, ela falava que eu não E é tomava uma banho alteração da pele, assim, quem tem resistência à insulina, que enquanto você não resolver a parte, não equilibrar a parte hormonal, não vai melhorar. Melhor, é. Não, é Mas uma muita dermatite. gente, assim, tem vergonha, né? Acha que é sujeira. Acha que é sujeira. Vai na dermato, às vezes não passa um monte de coisa em cima, passa produto e não é o caminho, né? E é uma coisa que eu, assim, comecei a tomar 30 vezes mais cuidado depois que eu internei meu pai, né? Que eu internei meu pai por conta de uma acidose diabética, uma cetoacidose diabética. E depois que eu internei ele nunca mais saiu do hospital, né? Eu internei ele com a cetoacidose, depois começou a dar um monte de alteração metabólica, enfim. Ficou. Depois descobrimos uma demência frontotemporal. E nunca mais saiu do hospital. E aquilo foi um start para mim me cuidar ainda mais, né? Porque, gente, eu falo que eu pensava assim, toda vez que eu chegava no hospital, meu pai estava de braço e perna amarrada na cama, né? E o meu pai era uma pessoa super ativa, era a imagem que eu tinha do meu pai, uma pessoa super ativa, não sei o quê. E de repente eu chegava lá, meu pai estava parecendo um nenê, de fralda, de braço e perna amarrado, né? E eu pensava, meu Deus, o meu pai daria tudo para pelo menos conseguir andando até o corredor do hospital. E eu tô aqui tão saudável, com as minhas pernas tão funcionando, e eu tenho preguiça de fazer um exercício de 10 minutos. Eu tenho preguiça de ir até a padaria ali em cima, até o mercado andando, né? Que falta de vergonha que eu tô.
Sim. É isso. Quantos anos ele tinha, Carol? Ele tinha 62. Então, bem jovem. Ele era muito jovem. Novo é uma coisa que dá pra evitar, né? Aqui antigamente realmente era diferente, né? Sim, sim. E As aí, pessoas não sentiam nada de diabetes e você ia fazer o diagnóstico Sim. tarde. e ele, por exemplo, ele amava comer fruta. Por exemplo, fruta que a gente torce o nariz porque acha que é coisa de dieta. Ele amava comer fruta, ele amava comer manga, ele dava o caroço da manga para minha cachorra ia comer em cima do sofá, minha mãe ficava louca, gritava com ele. Enfim, ele amava comer fruta, todo tipo de fruta. Uma coisa que a gente torce o nariz porque acha que é comida de dieta. E quando ele estava no hospital, ele não podia mais comer, né? Ele só podia ali comer aquela dieta pastosa, né? Nem água ele não podia beber, só aquela água espessada, que ele odiava. Então, aquilo me fez ainda dar mais valor para a comida, Sim. né? Mais valor ao alimento, porque uma coisa que ele amava, tão simples, uma fruta, e ele morreu sem poder comer. Mas eu vejo assim que saúde realmente é tudo, né, na nossa vida. Sim, Quando nós pensamos, né, em fazer medicina, às vezes você fica pensando, nossa, eu vou lidar com a parte mais frágil do ser humano, né? Porque quando você não tem saúde, você não tem nada, né? sim. Ontem mesmo eu travei minha cervical, mal tava mexendo. E eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, você só percebe, né, o valor da tua saúde quando você perde Exatamente. ela, né? Quando você tem alguma limitação. Uhum. Então, não deixar que isso aconteça. É claro que é inevitável, né? Todos nós teremos um fim, né? Mas o quanto nós pudermos cuidar da nossa saúde de uma forma mais plena, Sim. mais orgânica, muito melhor. Muito melhor. E aí eu comecei a enxergar isso de uma outra forma, né? Por exemplo, o exercício físico. Não é só estética, né? É você ser funcional. Então, por exemplo, você fazer um agachamento agora, para você lá na frente, você ser um força. velhinho Perfeito. funcional, né? Com mobilidade. Mobilidade. né, Você com levantar da flexibilidade. cama, você sentar na privada, né? Sim. Não ficar dependente, não ficar Você frágil. conseguir carregar uma sacolinha de mercado, Aham, né? com certeza. Ou às vezes até no agora mesmo. Tem muita mulher que tem filho pequeno, não consegue Carregar o ter filho. fôlego para brincar com o filho, para subir uma escada com o filho no colo, né? Então você precisa ser um adulto funcional também. Então enxergar o exercício físico com outros olhos, né? Tem até uma treinadora da queima diária que fala que o exercício físico é uma forma de se dar amor através do exercício, né? E é verdade. É eu a acho melhor que forma de se amar, né? E Eu nós ouvi- temos que plantar muitas coisas na vida, né? Não é só uma sementinha, assim. Você planta semente de várias coisas, né? Porque cada semente vai ter uma época de colheita. Então, você vai colher em outras épocas da tua vida Verdade. coisas que você está plantando agora. Que linda, né? gostei. Então, Gostei. vamos continuar plantando. Eu ouvi um médico falando esses dias que onde há suor, há vida. É. Ele falando sobre o exercício físico. Aquilo eu achei certeza. lindo. É isso mesmo, é Onde vida, há né? suor, há vida. A gente, né, fica com preguiça de fazer exercício. Ai, que saco, não sei o quê. Mas onde há suor, há vida, né? Se a gente tá suando, se a gente tá ali se exercitando, é porque a gente tá vivo. Nosso vivo. coração tá batendo, nosso sangue tá correndo, né? Isso é viver, né? Porque às vezes a gente fala, não tenho tempo, mas aí você quer ficar 1 hora a mais sentada assistindo séries, vendo TV. Exatamente. Então, por quê? O que tanto você quer fazer? Viver é isso, você se exercitar, você fazer seu exercício, você ir lá cozinhar sua comida, você ir lá no mercado. Fazer viver, né? valer, né? A Exatamente. vida que nós recebemos, né? Exatamente. E assim, quando temos, né, saúde, temos condições de fazer, por que não? Né? Exatamente. Com certeza. Esse processo do seu pai, que foi mais recente, né? Foi. Ele, acho que também mexeu bastante com o seu processo, né? Foi tudo na mesma época, né? Eu tava saindo do relacionamento Nossa, e meu pai adoeceu, foi tudo ali, virou uma bola de neve. Foi tudo E sabe o que é legal de ver, assim, de fora? Que, apesar de ter sido coisas ruins, depois disso você conseguiu ir pro seu melhor momento. Eu falo Ao invés que de eu sou você uma, eu sou uma desandar. fênix, né? Depois Tanto que eu tenho até tatuado aqui, resiliência, né? É isso aí, resiliência. Carol. E depois da chuva, né? Sempre vem, assim. Você as usou isso para te bonanças. fortalecer. Total. Né? Não, eu digo que hoje eu sou outra pessoa, né? Que eu aprendi nesse momento de dor mesmo. Que eu me fortaleci. Eu sou... Infelizmente, né, foi um momento ruim, mas que me fizeram quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje. Essa Carol de hoje não existiria se não fosse tudo que eu passei, tudo que eu aprendi nesse momento de dor. Com certeza. Quem eu sou hoje
é graças aos momentos ruins que eu passei, infelizmente. Com certeza. E o que eu acho legal também, assim, deixar claro para quem está ouvindo a gente, é que você tá hoje no seu melhor momento, você chegou, né, teve esse sucesso, conseguiu perder peso, e sem se restringir de nada. Sim. Você tem SOP, que muitas mulheres acham que tem que tirar o carboidrato, por exemplo, Sim, totalmente, né? total, sim. E você come pão, come carboidrato, come tudo, né? Sim. Eu, Te perguntam direto, né? Você come pão? sim, eu faço, né, um certo controle, né? Foi o que eu falei, tem que ter um bom senso, né? Não é festa na floresta, mas como de tudo, né? As pessoas acham que low carb corta tudo geral, mas dá pra ser low carb e ter pão, e ter macarrão, e ter pipoca. Não é no carb, né? Exatamente. low carb. E outra coisa, tem as estratégias ali, né? Associar, por exemplo, as fibras, né? Colocar umas sementes, colocar os vegetais com casca, vegetal cru, que tem muita fibra, né? Sempre comer junto com uma fonte de proteína, com uma fonte de gordura boa, tudo isso Água, vai... né? Às vezes nós esquecemos de tomar água e a água também traz Até pro saciedade, Ansiedade. né? Nossa, Ajuda pro o intestino. O nosso corpo, ele confunde sinal de fome com sinal de sede, né? Então, muitas vezes a gente acha que tá com fome. É Era muito assim. clichê, né? Exato. Quando falam, tá Tome um com copo fome, d'água. toma um copo d'água. Eu tinha vontade de matar a pessoa, né? Toma um copo d'água, tá louca? Mas é verdade. aham. Toma um copo d'água, porque às vezes seu corpo tá bugado. É. Tá achando que você tá com fome, mas você tá com sede. Aham. Toma um copo d'água e É a te mesma calma. questão da fome emocional. Às vezes tá bugado também. Tá bugado também. Então, quanto mais você se autoconhece, né, os seus sentimentos Sim. e sensações, isso também é um treino, é igual tem que treinar, né, Sim, para exercitar mesmo. Então, tentar sentir se você está realmente com fome, se já está saciado, o que você está sentindo, se é algum sentimento que você quer comer. Sim. Então, E tudo isso é muito treinos. importante e as dietas, elas fazem você perder essa conexão com você mesma, né? Muitos anos fazendo dieta e com muitas regras, muitos horários, tem que comer de tantos em tanto tempo e X quantidade, se sentir fome, coma 2 castanhas, dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço. Ai, gente, Queridas, gostaríamos então de agradecer a todas vocês por nos ouvirem, né? Nós sabemos que tem tantos podcasts no momento sendo gravados e vocês nos prestigiarem agora até o final, isso é muito importante para nós. Sim, muito obrigada. E não esqueçam que é muito importante pra gente vocês curtirem. Com certeza você tem alguma amiga, algum conhecido que pode se beneficiar, assim, de tudo que a gente falou. Então, que sofre aí com esses problemas, que vive fazendo dieta, que não aguenta mais tentar emagrecer e vive lutando e se frustrando. Então, compartilha aqui esse episódio com essa pessoa. Isso, Curte. curtam, nos sigam nas redes sociais, @o que elas querem. E a gente queria agradecer muito a Carol. Muito, Carol, obrigada. Muito Obrigada. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada Adorei. a A você, gente foi adorou ótimo, também. obrigada. E volte mais. E sigam a Carol também, caroline.fit. Isso. Ela ainda vai voltar. Sim. Obrigada, Carol. Obrigada.